Foi. Oi, gente. Falar oi, né? Porque se vocês estiverem vendo depois, pra quem estiver vendo depois. Eu vou começar dessa vez. A gente vai falar um pouco sobre o Gregório de Matos, né? Que a gente já tinha citado algumas coisinhas sobre, né, na nossa aula sobre o Barroco. E agora a gente vai falar sobre aquele que é o poeta barroco mais importante do Brasil, ou melhor, né, da colônia. E, enfim, aí a gente vai ler alguns poemas dele, conversar um pouquinho sobre a vida dele, a obra. Enfim, se você puder passar o slide, por favor. Eu só queria falar uma coisa rapidão que eu lembrei. Hum. A gente colocou no site também, pessoal, o PDF do livro. Tá inteiro lá, então tem a apresentação, o prefácio, que é interessante vocês darem uma lida, e todos os poemas lá, que podem cair. Tá bem organizadinho, assim, tá bem fácil de consultar. E a gente também, quer dizer, o Guilherme, ele tá buscando o máximo de PDFs possíveis para conseguir deixar tudo disponível para vocês, da FUVEST e da Unicamp também, né? E de outras coisas também que sejam interessantes. É, porque alguns são mais difíceis de achar, né? E agora ainda não tem biblioteca, não tem. Enfim, é mais difícil conseguir os livros. Não tem sebo, porque mesmo foi pra comprar, né? Mais barato. Enfim. Bom, seguindo aqui com o Gregório. Essa foto aí do Caetano Veloso, que a gente colocou nos slides, é que é interessante até que existe uma importância do Caetano Veloso, por que a gente lê Gregório de Matos, por que ele cai no vestibular. Apesar dele ser, sim, Triste Bahia, a gente vai falar sobre isso aí. Apesar do Gregório de Matos ser um poeta que foi relativamente conhecido, ao menos na Bahia, né, na sua época, ele não ficou tão, não chamou tanta atenção da crítica durante um bom tempo. No século XIX tiveram alguns críticos que no século XIX que começa isso de tentar escrever uma história literária, achar etapas, e tal, né, com tudo aquilo que a gente já falou, por exemplo, positivismo. Tem até um crítico, que é o Silvio Romero, que ele fala que o Gregório de Matos seria uma brasilidade, mas essa questão meio positivista, assim. Enfim, e tem um outro chamado Araripe Júnior, que a gente já citou, que ele tem uma visão, veja só, que ele diz que a obscenidade da poesia do Gregório de Matos é porque os trópicos deixam as sinapses relapsas, então, né, porque ele vivia no Brasil, então ele teria relapso e por isso ele era obsceno. Enfim, o Oswald de Andrade também aparece alguma coisa sobre o Gregório de Matos, né? Ele chegou a escrever uma nota. Mas ao longo de todo o século XX, no modernismo e tal, o Gregório fica meio esquecido. Até os anos 60, quando acontecem algumas coisas. Um cara chamado James Amado, ou James Amado, não sei como falar, que é irmão do Jorge Amado, faz uma edição das obras do Gregório de Matos. Ao mesmo tempo, um milico, né? Eu não sei exatamente quem ele era, mas enfim, um cara que fazia parte do governo da ditadura, sabendo de um dos códices lá do Gregório de Matos, ele queria queimar os códices, porque eram obscenos. O que acabou gerando uma certa repercussão nesse momento, quando ele fez isso, e acabou que não queimou, né? Ainda bem. Enfim, aí nesse período, Caetano Veloso, junto com os tropicalistas, e os irmãos Campos, né? Que eram da poesia concreta. E a gente vai, em algum momento do curso, comentar um pouquinho sobre eles.
Mas enfim, alguns movimentos artísticos nos anos 60 redescobrem o Gregório de Matos, e como o Gregório fazia muitas críticas à cidade da Bahia, a políticos, a mentira, digamos assim, ele acaba sendo usado por essas pessoas numa leitura política, para fazer uma crítica da ditadura militar. E por isso a gente colocou aqui a foto do Caetano Veloso, porque ele foi um dos mais importantes nesse sentido, inclusive musicou o poema do Gregório, né, como comentaram aqui, do Triste Bahia, que a gente vai falar um pouquinho sobre. Além disso, tem um filme, eu não vi, que é um filme sobre o padre Antônio Vieira, né, que a gente comentou na última aula, e que tem o Caetano Veloso e ele interpreta o Gregório de Matos. Enfim, aí a partir dos anos 60 ele voltou a ser muito falado, e desde então ele é bastante estudado. Bom, acho que é isso, acho que daí pode passar já. Porque vai falar do Gregório. Sou eu agora. Esse slide a gente ia colocar uma foto uma foto não, né? Algum desenho, alguma gravura do Gregório, mas ele é muito feio, então eu não quis colocar. Então eu resolvi colocar imagens de algumas das cidades em que ele esteve. E que eu acho que seria algo curioso, porque dá para ver como ele foi realmente um homem desse período colonial, assim, que ele frequentou vários dos espaços da colônia portuguesa. Então a gente tem da esquerda para a direita Salvador, né, que é onde ele nasceu. E aí vou falar um pouco dessa primeira etapa. Quando o Gregório de Matos nasce, né, ele nasce no ano de 1633 ou 36, as pessoas não sabem exatamente o ano que ele nasceu. Inclusive, as pessoas não sabem exatamente muitas coisas sobre a vida dele, porque, bom, é muito difícil ter dados muito precisos de uma pessoa que viveu numa colônia no século XVII, mas isso se dá muito pelo fato também de que muitos dos poemas que a gente tem hoje em dia do Gregório de Matos não foram escritos por ele. Na verdade, nenhum foi escrito por ele. E a gente não tem assinaturas em nenhum desses poemas. Então é muito difícil atribuir até uma autoria a esse poema. Tem algumas pessoas que dizem que o Gregório de Matos nem escreveu nada, mas aí também acho que é um pouco demais. Mas a gente, enfim, tem alguns dados da vida dele que, numa pesquisa mais ampla, as pessoas foram sistematizando, e aí existe esse dado, então, que ele nasceu em 1633 ou 36, provavelmente algum documento que tem alguma rasura, alguma coisa que não dá para ler. E ele era um fidalgo, né? Fidalgo é uma expressão que quer dizer filho de algo, que representa uma pessoa que tem uma linhagem de posses, propriedades e de nobreza. Então, o Gregório de Matos, ele era filho do... Esqueci o nome dele, do pai dele, mas enfim. Não me lembro, e também não tem aqui nas minhas anotações, mas o pai dele era dono de terras e ele tinha 2 engenhos de açúcar e 130 escravos. Então a gente está falando de um sujeito que vinha de uma família considerada da nobreza, que tinha propriedades e tudo mais. E, enfim, né, uma pessoa que nasceu, apesar de ter nascido no Brasil, de ter nascido na colônia, tinha um status social bem alto. Enfim, quando ele ficou mais velho, ele foi cursar direito em Coimbra, né, como a maioria das pessoas ricas nessa época faziam. Então ele vai conhecer Portugal e depois ele começa a trabalhar em Lisboa, né? E ele fica lá por muito tempo e lá ele passa a ter um contato com uma tradição da escrita muito grande, né? Ele passa a ler muito Camões, ele tem um contato com, né, no período da União Ibérica ainda, né,
um contato muito forte com os poetas Góngora e Quevedo, que eram os principais poetas no século XVII na Espanha. E aí ele passa a ter um contato muito grande com isso, e não só ser uma pessoa muito estudada, porque quem fazia direito nessa época, na verdade, acabava aprendendo muitas outras coisas que não só as leis, né? Desde línguas, literatura, enfim. Quando ele está lá em Portugal, ele chega a conhecer o rei, que na época é o Dom Pedro II, que não é o mesmo Dom Pedro II daqui, que é só no século XIX, né? Tem uma diferença nos nomes em Portugal. E o rei, ele pede pro Gregório ir para uma missão no Rio de Janeiro, em que ele ganharia uma recompensa, mas ele não cai muito nessa e ele nega o pedido. Então ele é transferido de volta para Salvador. E aqui em Salvador ele tem vários cargos políticos e religiosos, e ele sempre tinha que trabalhar vestido, né, para isso. E ele chegou a se casar e tal, ele recebeu um dote, depois ele devolve o dote, enfim, é uma história muito louca, de muitos altos e baixos, em que ele tem momentos que ele tem muito prestígio e outros momentos em que ele acaba perdendo tudo, né, quando o pai e os irmãos mais velhos morrem, ele fica com toda a herança da família, e existe uma história de que ele só deixou todo o dinheiro num canto da casa dele e foi gastando deliberadamente, sem se importar muito, e ele acabou falindo. Tem história de que ele passou a andar praticamente nu pelas ruas de Salvador e começou a só sair por aí participando de banquetes. Ele escreveu um poema para o fulano de tal, e o fulano de tal abrigava ele na casa por um tempo, dava dinheiro para ele e tal. E aí, sei lá, por algum motivo ele tinha algum desentendimento com essa pessoa, ele ia lá e escrevia um poema satírico. Existem, enfim, N histórias. E no fim das contas, né, acho que muito por causa dessas sátiras que ele passou a escrever, o governador da Bahia na época resolve expulsar o Gregório de lá, e ele é mandado para Angola. Então ele tem, aí eu coloquei uma imagem de Luanda, né, mais antiga aí. Então tem um período que ele fica nas colônias africanas, né. E aí ele, enfim, tem uma história de que ele arma uma revolta com algumas pessoas contra o governador de Luanda, e todas as pessoas vão no dia para essa batalha, sei lá, mas ele não aparece, e ele acusa aquelas pessoas, ele entrega as pessoas e acaba saindo bem na fita, enfim. E no fim das contas ele acaba voltando para o Brasil, mas ele não pode voltar para Salvador, né, depois de tudo que ele fez lá, e aí ele fica em Pernambuco, né. E ele morre assim, bem... Calma que chegou alguém, eu preciso autorizar. Morre numa situação bem, né, de declínio, assim, no final da vida dele. E muitas pessoas fazem uma associação, inclusive o José Miguel Wisnik faz muito uma associação dessa poesia satírica e talvez meio revoltada às situações da vida dele. A gente quis mostrar um pouco da biografia do Gregório de Matos, porque ela é muito maluca, mas a gente pede que vocês não se atenham muito a isso e não tentem relacionar o tempo todo isso à poesia dele. Óbvio que existe a experiência de você morar numa cidade da colônia, como por exemplo era Salvador, e ele escreve muitos poemas sobre isso, sobre os casos amorosos e tal, mas é porque as pessoas atribuem a ele um ressentimento enorme de tudo e transformam isso numa poética, e isso é um pouco complicado. Mas é possível a gente perceber que existe uma mudança de estado na vida dele. Então, né, de uma pessoa, um filho de algo, uma pessoa de muito prestígio que nasceu num berço de ouro e que vai perdendo tudo isso, né? Que perde todas essas coisas, e talvez nesse aspecto a gente veja uma poesia que reflete um pouco essas questões de um nobre, sei lá, de raça pura, escravista, que vai perdendo as suas coisas e fica um pouco indignado com o que está em volta. Mas a gente vai ver isso com mais calma agora, né? Eu vou mudar de slide.
Não sei se ficou claro, não perguntei. Vocês estão entendendo, gente? Tá ficando claro? Posso só fazer um comentário, então, enquanto isso? Pode. Sobre isso que você falou da biografia, é uma coisa, só para lembrar todo mundo que é uma coisa que às vezes a gente tende a confundir, que é o eu lírico, o sujeito lírico com um poeta. Não é a mesma coisa. Então, o eu que fala num poema, existe um eu no poema, mas ele não é o mesmo eu que é o poeta que escreveu, né? Assim como o narrador mesmo não é o escritor no romance. É que na poesia a gente às vezes tende a achar mais, né? Porque parece uma expressão no sentimento e tal, mas não é isso. Ainda mais porque ele é do século XVII, então antes do romantismo, ninguém se importava muito assim com expressar seus sentimentos. Assim. A gente vai ver melhor isso daí nos poemas dele. Mas enfim, pode dar esse comentário. Oi. Então, esse slide a gente separou aqui para falar como que essa edição que a gente disponibilizou em PDF é organizada. E tá dando para me ouvir normal? Não sei se o microfone... Ah, tá, beleza. Então, o José Miguel Wisnik, ele faz essas 3 divisões para a poesia do Gregório de Matos. A poesia da circunstância, a poesia amorosa e a poesia religiosa. A poesia de circunstância seria basicamente a poesia em que os temas são mais voltados para a realidade, para o meio social. Então, para a Bahia mesmo, muitas vezes a gente encontra tipo, nomes de pessoas que eram conhecidas no círculo social dele. E dentro da poesia de circunstância tem a satírica e a encomiástica. A encomiástica é meio X, assim, mais alguns poemas que ele meio que, pelo que eu entendi, foi encomendado que ele fizesse de alguma forma, porque ele era, né, ele era um membro do clero, de alguma forma, ele tinha cargos administrativos importantes, de relevância para a colônia, então era preciso que ele fizesse alguns poemas mais, assim, encomendados mesmo, como se fosse um protocolo, algo a se fazer, para, de alguma forma, elogiar essa categoria da sociedade. Mas, em contrapartida, também tem a satírica, que é justamente o oposto, né? Ele tece críticas muito fortes, às vezes muito explícitas, com palavrões mesmo, a várias pessoas, a mulheres, a pessoas que ele não gostava. A gente vai ver vários exemplos disso, né? Tipo, pessoas com deformidades físicas, enfim, é uma coisa assim até bem pesada às vezes, né? Ele usa bastante palavras muito explícitas para falar disso. E essa é a parte satírica. Na poesia amorosa, então, é dividido entre lírica e erótica irônica, sendo a lírica a poesia amorosa, tipo, destinada para as mulheres, assim, que ele amava e tal, etc. E erótica irônica também com motes sexuais, só que que às vezes fica até um pouco confuso por causa dessa questão irônica que existe dentro delas. Então, às vezes, também tem alguma coisa um pouco explícita demais, que soa esquisito para uma poesia lírica. Por isso, essa outra divisão. E a poesia religiosa, que o Wisnik coloca como uma categoria separada, mas em alguns críticos isso está meio que junto da lírica, então não seria errado dizer que a poesia religiosa também é lírica. São basicamente as temáticas religiosas, né? Ele era, como a gente já disse, católico, já tinha cargos importantes na igreja, então isso também é um tema de grande destaque. Mas, em suma, como está escrito embaixo, a poesia do gênero lírico e do gênero satírico, para ficar mais fácil para vocês. E tá certo isso dizer desse jeito também. Pode trocar o slide? Vocês estão entendendo, gente? Não entendi a poesia amorosa. A poesia amorosa são os poemas que ele faz destinado às
pessoas, as mulheres, né? Colocando mais assim. E a gente divide desse jeito lírico e erótico irônico. A gente vai ver alguns exemplos mais tarde, talvez fique mais fácil de você entender. Mas a lírica seria uma coisa que não é tão... Tipo, também tem elementos sexuais, como na erótica irônica, só que de um jeito que fica mais amoroso mesmo. Não tem uma questão tão explícita que existiria na erótica irônica, mas os dois trabalham com temáticas amorosas. Dá para entender? Se algum professor quiser mencionar alguma coisa também, fique à vontade. Ai, calma. Na lírica, eles são mais elevados, né? Na erótica irônica tem essa pegada satírica também, então... sei lá. A gente pode falar que um é mais alto e o outro é mais baixo, digamos assim. Sim. E na lírica, geralmente, o amor é não realizado, digamos assim. O amor mais platônico mesmo. Sim. Enfim, a gente vai trazer exemplos de todas elas, então não se preocupem. Pode passar? Isso. Então, eu vou analisar brevemente 2 poeminhas que a gente trouxe aqui com vocês sobre a poesia religiosa. Esse é o soneto a Jesus Cristo, Nosso Senhor, bastante famoso, talvez vocês já tenham visto. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Esse poema, né, no primeiro momento, acho que nas primeiras estrofes parece um pouco confuso, né? Talvez a linguagem seja um pouco complicada, mas na verdade acho que é mais por causa dessas inversões que ele faz, né, do sujeito com as inversões da estrutura sintática mesmo das frases, que parece que fica confuso. Se a gente colocasse elas na ordem certinha, não vou fazer isso agora que vai dar um certo trabalho, mas se vocês quiserem tentar depois, fica bem mais fácil de entender. O que o lírico está falando aqui é sobre o perdão, né? Ele está refletindo sobre o que seria o perdão de um pecado para Deus, né? Para o Senhor. E ele fala que sim, ele pecou, mas não é por ele ter pecado que ele vai se despedir dessa alta clemência de Deus. Porque ele diz que a mesma culpa que vos ha ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se Deus é todo grandioso, todo misericordioso, se ele quer as ovelhas no rebanho dele, então de alguma forma ele precisa perdoar. Ele precisa do perdão, à ovelha desgarrada, tanto quanto a ovelha precisa desse perdão, porque senão é menos uma ovelha e menos glória para ele, né? Se a gente pensa que Deus é esse ser todo-poderoso, então ele joga, quase acusa, assim, quase ri da cara de Deus, tipo assim, olha, você tem que me perdoar, porque isso diz respeito também à sua glória. Então, essa questão do perdão, né, essa temática do perdão é muito forte na poesia religiosa dele, assim como a culpa. Prof, pode dizer que o lírico é a essência do poema? Como assim é a essência? Se você quiser abrir o microfone, não sei. Fica à vontade. Não sei se eu entendi a pergunta. Ai, meu Deus, não sei. Vamos lá. Tipo, a essência no sentido de, tipo, assim, normalmente acontece de perguntarem, sobre o eu lírico do poema tal, o eu lírico seria o quê? A alma, a essência do poema?
Uhum. Bom, eu acho que tudo isso é o lírico meio que quase que argumentando, né? O tema do perdão. Então, de alguma forma, ele está falando sobre temáticas e para um Deus, né? Ele fala pequei, vírgula, Senhor, é um vocativo aqui, mas é uma coisa dele, né? Então, eu não sei, é difícil. O que vocês acham, gente? Pelo que eu entendi, a pergunta da Tiffany foi mais geral, não foi? Ou você quis dizer desse poema específico? Eu quis dizer no sentido mais geral, porque acredito que tenha sido você, Guilherme, que citou Uhum. que é muito comum a gente confundir o eu lírico com o autor do poema, com o escritor, e aí, tipo, eu queria que você desse uma explicação a mais, porque eu não entendi direito. Tá bom. Você quer falar ou eu falo? Ou Sofia? Pode falar. Pode falar. Na verdade, é mais simples, acho, do que você estava imaginando. O que a gente chama de eu lírico, você pode chamar também de eu poético ou sujeito poético, porque é o sujeito no sentido até gramatical do poema. Então, aqui nesse poema tem um eu que está falando, pequei. Existe um eu que está falando, pequei. Pode não ter a palavra eu, mas os verbos estão na primeira pessoa. Então, existe, digamos, um sujeito, um eu, que está por trás desse discurso, que é o poema. Ele que está dizendo, ou ele que fez isso, né? Que não é, que a gente não deve entender como o poeta, como o autor, mas como um sujeito do discurso mesmo, do poema. Por isso que chama de eu lírico, que é o eu da lírica, entendeu? É o eu que aparece, inclusive na parte gramatical, né, do poema. Não sei se ficou mais claro. Alguém quer Posso falar? dar um exemplo que acho que pode ajudar? Vou dar um exemplo da música que talvez fique mais fácil. Por exemplo, o Chico Buarque, ele é um escritor que ficou muito conhecido pelas músicas com eu lírico feminino. Mas a gente sabe que o Chico Buarque é um sujeito masculino. Ele é um homem e ele pode usar uma voz feminina, né? Tem, por exemplo, uma música muito famosa dele que é Olhos nos Olhos, que tem até uma situação que uma senhora, que é a mãe menininha, estava conversando com a Maria Bethânia, que uma vez ela cantou essa música do Chico Buarque, e ela achava que a Maria Bethânia, tipo, uma mulher tinha composto a música para Maria Bethânia cantar, e ela falou, não, foi o Chico Buarque. E ela ficou chocada que foi o Chico Buarque, porque ela ficou, como assim, um homem escreveu isso? O homem, no lugar do coração, tem um buraco, o homem não consegue escrever essas coisas. Então, aí tem um exemplo de uma confusão do, do eu lírico com o escritor, né? Porque para ela seria inconcebível um homem escrever no eu lírico feminino naquela profundidade. Então, mostrar que isso é possível, assim, é um sujeito que pode escrever na voz de alguém completamente diferente. E no caso, é sempre melhor analisar esse eu lírico, né? Então, o eu lírico ele não seria a essência, mas ele seria a voz do poema. Dá para dizer assim, talvez. Dá pra gente ver essa voz de várias formas diferentes, né? Top. É isso, então? Bom, só para terminar esse poema, então, essa questão, né, do perdão e tal, e reparem também numa coisa que eu estava percebendo agora, que parece que ele faz, tipo, quase que um discurso meio argumentativo, assim, lógico, que é uma coisa que está muito presente no barroco do conceptismo, que queria realmente, tipo, trazer esse negócio quase de um silogismo, assim, uma primeira afirmação, uma segunda e uma conclusão lógica a partir disso. Então isso está presente bastante no Gregório de Matos também. Por isso talvez esses emaranhados assim da língua fiquem um pouco mais confusos. Vou passar para o próximo poema, então. Esse
se chama No Sermão que Pregou na Madre Deus, Dom João Franco de Oliveira pondera o poeta a fragilidade humana. Os títulos são bem grandes, né? Parece que até dão um contexto de como foi a escrita do poema. E ele diz o seguinte: na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si, que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado. Da morte ao lar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa, que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Esse é bravo também, hein? Reparem primeiro, né, no jogo de palavras, né, jogo de oposições, assim, da primeira estrofe, que existe aqui, diz a terra, emprestado e dado, desenterra em terra, e vamos então por estrofe, acho que vai ser mais fácil assim. Na oração que diz a terra, quer dizer, na oração que torna celeste, né, que aproxima Deus do que é terreno, do homem, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue. Ele está falando, então, de uma pregação, né, talvez no sermão que pregou na Madre Deus, Dom João Franco de Oliveira. Então, aqui ele está falando que Deus, o cuidado dado é o do pregador de pregar alguma coisa através dessa oração. E o que é que ele tem que pregar? Que a vida em suma, passageira, é emprestada, é um presente de Deus que encerra mil mistérios e, do mesmo tanto que desenterra, que traz a superfície, ela também enterra. Enfim, é quase um memento mori, né? Tipo, que também é uma coisa do barroco, de se lembre que você é passageiro, que você vai morrer. Quem não cuida de si, que é terra, erra. A pessoa, então, que não se toca de que ela é terrena, de que ela é pó, né, que o pó também traz essa coisa da terra, ela está errada, porque, como diz em Gênesis, né, do pó você é e ao pó retornarás. Aqui, isso está meio subliminar no poema também. Que o alto rei, por afamado amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, que o alto rei, acho que aqui pode até ser a figura de Deus mesmo, é quem lhe assiste ao desvelado lado. Ele é que liberta essa verdade para você, liberta a verdade de que você é passageiro, de que existe um reino dos céus onde a sua alma será eterna, mas que o seu corpo é terreno e vai perecer como todas as outras coisas. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Quer dizer, se você se manter na retidão de Deus, se você agir conforme Deus quer que você haja, você vai estar agradando a sua vontade, né? A vontade do Senhor. E na última estrofe, que eu acho bem legal, ó voz zelosa, que dobrada brada. Essa voz parece ser a do pregador, né? Que ela se dobra, quase que um dobrar dos sinos, assim. Essa voz zelosa, ela brada que a usura, que tem essa cara da flor da formosura, que no final das contas é só algo terreno, como todas as outras coisas, algo que vai desaparecer no final dessa jornada, ela não é nada mais do que isso, né? Ela vai virar nada, assim como os nossos corpos terrenos e tudo mais. Então, eu acho que é interessante também a gente reparar nessa sonoridade, né? Que existe esse corte, assim, não sei nem se está assim na edição ou se são reticências, enfim. É realmente o lírico falando, faz uma pausa para ler isso, sabe? E parece que ecoa, né? Porque
toda a sua... Ah, sim, exatamente assim mesmo. Tem essa pausa e o som que estava antes da pausa se repete na próxima. Então fica um eco, assim, parece que realmente é o sino dobrando. Na oração que diz a terra, que é Deus, eu consigo ouvir na minha cabeça os sinos dobrando. Enfim, um exemplo de poesia religiosa clássico, ele falando do pregador, de Deus, de viver a vida que Deus quer que você viva e que você vai morrer, como todos nós vamos, então haja de uma maneira católica. Enfim, não sei se ficou claro isso também, gente. Se quiser acrescentar alguma coisa. Achei ótimo. É bom sempre reparar que muitos dos poemas têm essa ideia da confissão, que a Dada comentou no primeiro. É sempre uma marcação ideológica os poemas. Tentem reparar isso em todos, assim. Todos têm sempre essa ideia desse cara nobre, do clero. Lembra aquela ideia da contra-reforma da igreja? A igreja católica apostólica romana é quem manda, é isso aí. Essas ideias Sim. sempre vão se repetindo. Tem que estar bem atento para o contexto histórico. Falando em contexto histórico, vamos passar então aqui para a parte lírica, né? Que a gente deixou como lírico. Que é, então... Oi. Desculpa, Foi. você não quer falar da música? Pelo menos mandar. Eu vou mandar um link aqui, gente, que é esse último poema que a Dada leu. O José Miguel Wisnik, que é o cara que organizou o livro, ele também é músico. Inclusive, ele foi uma das primeiras... Ele é lá da USP, né? E ele foi uma das primeiras pessoas a estudar a literatura, a canção, né? A música cantada brasileira e tal, na área de literatura brasileira. Então ele é bem famoso por causa disso, e ele musicou esse poema, e é a coisa mais linda. Então eu vou deixar o link aqui, se depois vocês quiserem ouvir. E talvez vocês já até conheçam, quando vocês ouvirem, talvez isso fique mais claro, principalmente para quem é noveleiro e assistiu a novela Velho Chico, porque aparece a Maria Bethânia cantando essa versão musicada do poema, que é muito boa, inclusive. Mas eu mandei a do José Miguel Wisnik, que aí também vocês acabam conhecendo mais quem é esse cara que organizou esse livro e sei lá, só caiu do céu aí. Mas, passando então aqui, vamos falar um pouco sobre essa parte da poesia lírica, né? A poesia lírica, ela tem muito essa questão do sentimento envolvida, e é muito comum que a questão do amor seja uma temática muito constante, né? A gente viu que, por exemplo, a poesia religiosa poderia entrar na poesia lírica, mas a gente também pode falar um pouco sobre a questão do amor. E também se fala sobre a mulher. E é uma mulher específica, é um ideal de mulher muito específico, né? E aqui no caso é a mulher branca, europeia, nobre, sempre aquelas mesmas coisas, né? Dentro. Uma mulher muito parecida até com Maria, mãe de Jesus, uma mulher virgem. Inclusive é muito curioso, porque esse poema que está na direita, que é o poema do Gregório, a Maria dos Povos, que é a mulher com quem ele se casa, ela está na parte de poesia religiosa. Mas a Maria dos Povos é uma pessoa terrena. Ela é uma mulher com quem ele se casou. Então é muito curioso que é muito difícil, às vezes, a gente perceber os limites entre a poesia religiosa e essa poesia amorosa, porque muitas vezes essas figuras a quem se ama, essas figuras femininas que são cultuadas, é muito difícil saber qual é o limite desse amor e qual é o limite dessa adoração religiosa, justamente porque ela é uma coisa muito parecida, ela é sempre muito elevada e ela é inatingível, né? É uma mulher que nunca vai se consumar o ato sexual, nunca vai... Essa mulher nunca é tocável, ela é sempre muito inacessível e tal.
E existe uma tradição muito forte desse tipo de poesia, que o Gregório de Matos, como a gente comentou na parte da biografia dele, ele acabou conhecendo, né? Uma dessas poesias é a do Dom Luís de Gôngora e do Quevedo, né? Que são esses dois poetas espanhóis do século XVII. E que vocês já devem ter visto em algum manual de literatura, ou, sei lá, em algum resumão do vestibular, esses dois termos que a gente colocou aí, que é o cultismo e o conceptismo, que em alguns momentos também pode ser chamado de gongorismo e quevedismo, que são termos que, de certa forma, tentam englobar o jeito de escrever desses dois poetas. Eu não coloquei um exemplo do Quevedo, mas aquele primeiro poema que a Dada leu é um exemplo muito bom, assim, do quevedismo, né? Que é, então, essa ideia do conceptismo, que é uma ideia de um encadeamento de ideias que te leva a uma argumentação, que te faz chegar a alguma conclusão, né? Então, é tipo uma montagem do poema muito racional para transmitir uma ideia. Então, aquilo, né, do poema que começa com o sujeito se confessando, mas que no fim mostra que Deus precisa perdoar ele, porque se Deus não perdoar, ele vai perder um sujeito do seu rebanho, e se ele só deixar alguém do rebanho dele embora, isso está provando que ele não é um bom pastor, né, de certa forma. Então ele está se confessando, mas ao mesmo tempo ele consegue usar a retórica dele para convencer de que ele não tem outra opção senão perdoar. E o Quevedo tem um poema muito parecido, que ele faz mais ou menos esse mesmo jogo, né? Que é: se você, Deus, me fez a sua imagem e semelhança, se você resolve me condenar, já que eu sou sua imagem e semelhança, você estaria também se condenando. Então não é melhor você não me condenar, porque você estaria se condenando. Então é um jogo bem espertinho, digamos, né? E no caso do Gôngora, que é o exemplo que a gente colocou aqui, é muito mais voltado para a linguagem e voltado para os elementos de imagem, então metáforas, tem muito uso da antítese, do paradoxo, a sonoridade das palavras é muito importante, essas inversões sintáticas acontecem o tempo todo, e às vezes a gente lê um poema do Gôngora, ou até do Gregório de Matos, e a gente fica tipo, quê? Não entendi nada. Então não se assustem se vocês não entenderem nada, porque muitas vezes essa é a ideia. Inclusive essa palavra cultismo, que é usada para definir esse tipo de poesia, o cultismo, né, que vem de o culto, que pode vir até do oculto, de certa forma, o tempo todo. É muito difícil de entender mesmo, e não só porque tem essa ideia de trazer uma dificuldade, mas porque o cara escreveu há muitos anos atrás, mano, de 1600. O que tá acontecendo, gente? Enfim, eu vou continuar falando aqui. Ana Clara, eu acho que seu microfone ligou. Ah, ok. Beleza, vou continuar. Desculpa aí, gente. Então, no caso do Gôngora, além dessa dificuldade, e do Gregório de Matos, além dessa dificuldade proposital da construção difícil, a gente também tem essa questão da distância temporal, que é sempre um problema. Então, a gente pode considerar que esse cultismo, ele, na verdade, seria algo oculto e que a gente tem que se esforçar para desvendar. Então, esse seria o nosso objetivo, né? E aqui eu coloquei esses dois poemas, que o poema da direita, do Gregório de Matos, ele é basicamente uma tradução livre, com algumas adaptações do poema do Gôngora, né? Então, o Gôngora fala assim, vou ler os dois e depois a gente chega a alguma conclusão. Enquanto, ao competir com teu cabelo, ouro polido ao sol deslumbra em vão, enquanto com desprezo ao rés do chão, olha a tua alva frente o lírio belo. Então ele começa a fazer essa descrição, né, do rosto, do cabelo e tal. Enquanto atrás do lábio, por querê-lo, mais olhos que do cravo agora vão, enquanto triunfa com afetação do luzente cristal teu ser de gelo. Goza gelo, cabelo, lábio e frente, antes que tua hora, tão dourada,
ouro, lírio, lilás, cristal luzente. Não só em prata ou flor estiolada se torne, mas tu e isso juntamente, em terra, em fumo, em pó, em sombra, em nada. Tá, vou passar para o próximo, depois a gente comenta. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza, imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Bom, então os dois poemas, eles estão tratando de uma donzela, de uma mulher, e essa mulher, ela é perfeita, né? O cabelo dela é comparado a ouro, de um lado, do outro, aquela primeira luz do sol, né? A aurora, né? A face dela, muito branca, na verdade é a face, né? A face é comparada à primeira luz do sol, então é uma pele muito alva, é uma mulher super branca, de cabelos loiros e tal, tudo aquilo, né? E aí vão todos os detalhes, no caso do Gôngora, desse rosto, e comparado, né, ao gelo, aí fala de lírio, fala do lilás, fala do cristal luzente, enfim, tudo isso. E a conclusão que se chega, né, comparando ela a tudo isso, né, ela é comparada, então, não só em prata ou flor estiolada se torne, mas tu e isso juntamente, né, então, ela por si só, mais todas essas coisas, ela vai se tornar. Mas o fim para isso tudo seria, né, então, que ela se transformaria em algum ponto em terra, em fumo, em pó, em sombra, em nada. E aqui a gente mostra uma questão da efemeridade da vida, mas não só da efemeridade da vida, mas da efemeridade dessa beleza dessas mulheres, né? Que em algum ponto essas coisas elas vão deixar de existir, né? Então ele adora, é como se ele estivesse adorando um momento específico em que aquela mulher é perfeita, né? É bem óbvio, né? Ele praticamente copia algumas partes, né? Mas o primeiro verso é bem óbvio, assim, que ele tá copiando. E copiar não quer dizer que seja tipo, ai, nossa, olha o Gregório de Matos plagiando o Gôngora, não é nada disso. É só que ele se inspirou nisso e, de certa forma, ele tá tentando superar o que o Gôngora fez, né? Geralmente tem esse sentido. E é por isso que também tem muitos elementos da cultura greco-latina que são retomadas, né? Aquelas coisas que a gente viu nas últimas aulas. Tudo certo aqui? Se não tiver tudo certo também, tipo, o professor ali não entende nada, tudo bem também, porque é realmente confuso. Eu vou passar para o próximo, então, se tiver tudo bem. Outro elemento, né, que é bem claro nisso tudo, é a questão do neoplatonismo, que tem bastante a ver com esse amor idealizado, né? E esse amor não só idealizado, mas um amor que parece existir um certo prazer em não ser realizado, né? É como se o sofrimento de não ter aquilo, o objeto desejado, trouxesse, de certa forma, um prazer. É algo bem, né, complexo, mas é coisa que, sei lá, a gente acaba percebendo essa tradição, não só no Camões, que é o exemplo que eu coloquei aqui, mas tem os poemas do Petrarca também, do italiano, que são bastante famosos, e depois, né, depois de tudo isso, a gente continua vendo essa tradição, né, muito forte nos românticos, enfim, no século XIX, então essa ideia desse amor, e é bem assim, né, adolescente costuma gostar desse tipo de poema, porque, né, amor não realizado e tal. Mas vamos dar uma olhada aqui e tentar achar algumas semelhanças, então, entre o Camões e o Gregório. O Camões, então, 100 anos antes, né?
Foi já num tempo doce coisa amar, enquanto me enganou uma esperança. O coração com esta confiança todo se desfazia em desejar. Ó vão caduco e débil esperar, como enfim desengana uma mudança, que quanto é mora a bem-aventurança, tanto menos se crê que há de durar. Quem já se viu com gostos prosperando, vendo-se brevemente em pena tanta, razão tem, esse tem é tem, né, de viver bem magoado. Mas quem já tem o mundo experimentado, não o magoa a pena, nem o espanta, que mal se estranhar é o costumado, né? Então tem essa ideia de que quando você já sofreu muito com amor, chega uma hora que você está acostumado com esse sofrimento, isso nem te espanta muito, porque essa pessoa já sabe que os pequenos momentos de prazer, eles vão acabar e né, nem é mais tão doce viver essa experiência do amor consumado, porque eu sei que ele vai acabar. Basicamente isso. E agora no Gregório, né, o soneto Segunda Impaciência do Poeta. Vocês perceberam que a gente pegou bastante soneto, né, porque é aquela ideia da forma prestigiada, né, o soneto, tal. Cresce o desejo, falta o sofrimento. Sofrendo morro, morro desejando. Por uma e outra parte estou penando, sem poder dar alívio ao meu tormento, né? Então, quando ele, em qualquer das situações, ele está penando, né? Não tem jeito, ele sempre vai estar sofrendo. Se quero declarar meu pensamento, está-me um gesto grave acovardando, e tenho por melhor morrer calando, que fiar-me de um nécio atrevimento. Então é melhor ele ficar quieto no canto dele sofrendo do que, né, se atrever a fazer qualquer coisa. Quem pretende alcançar, espera e cala, porque quem temerário se abalança, muitas vezes o amor desiguala. Pois se aquele que espera sempre alcança, quero ter por melhor morrer sem fala, que falando, perder toda a esperança. Então esse sujeito ele prefere ficar no canto dele, sofrendo, porque assim ele não perde a esperança de que pode consumar aquilo, do que ele ficar falando o tempo todo que ele está sofrendo e tentar alcançar esse amor, mas que ele sabe que não vai alcançar se ele correr atrás, né? Então ele prefere ficar esperando para alcançar. Então essa ideia da palavra esperança como algo que não necessariamente é a esperança, né, dá um pouco essa ideia, essa palavra, de um sujeito que ele está em espera, mas a espera ela nunca é estática. Quando existe a esperança, existe um motor que faz com que esse sujeito continue ali tentando, né? Então é bem interessante isso. Mas de qualquer forma ele está penando, então ele prefere penar calado, né? Do que continuar correndo. Enfim, pelo menos gastaria menos energia. Mas dá para perceber um pouco essas semelhanças, né? De que são dois sujeitos que estão sempre sofrendo muito com essa ideia do amor, de que é algo muito inalcançável e tudo mais, né? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa, Guilherme e Maria Eduarda. Eu acho que não sei se vale entrar nisso agora, mas falar de algumas figuras de linguagem, ou se acha melhor deixar e a gente vai passando e continuando. É que eu pesquei uma nesse poema que é o quiasmo nos 2 primeiros versos. Sim, né? Então, o morrer, o sofrer, né? Fala aí, explica. Então, quiasmo é uma figura de linguagem. Assim, provavelmente vocês devem ter talvez aula disso na matéria de interpretação de texto, mas aqui isso é importante para... Eu vi uma do algo. A Ana Clara falou que não pegou muito bem. A gente está basicamente mostrando, Ana Clara, que nesses 2 poemas existe uma tradição da poesia amorosa, lírica, né, que o Gregório de Matos ele se inspira e de certa forma até copia daquela mulher sempre muito
idealizada, né, que está sempre lá em cima, assim, ela é impossível de se alcançar, e o poeta, o eu lírico, né, está sempre sofrendo e, enfim, convivendo com esse sofrimento, tal. Basicamente isso. Pode continuar aí. Então, o quiasmo, eu vou digitar aqui, então, o nome é uma figura de linguagem que ela é uma figura que mostra que tem uma inversão, na verdade é tipo um X, que aparece nesses dois primeiros versos. Ó. Cresce o desejo, falta o sofrimento. Sofrendo morro, morro desejando. Desejo e sofrimento, digamos, aqui está o desejo e aqui está o sofrimento. No verso de baixo, isso aparece de novo, só que de forma invertida. Sofrendo morro, morro desejando. Então, se você ligar o sofrimento no sofrendo e o desejo em desejando, você faz tipo um X, assim, né? Quiasmo é isso, é meio que uma forma de chamar uma figura de linguagem, né? Mas é meio que um jogo de palavras. E nessa época as pessoas adoravam fazer esse tipo de coisa na poesia. Enfim, não é uma coisa assim super especial, mas talvez ajude a saber o nome. Uhum. É regra de 3 na poesia, exatamente. Captou. E sem Uma forma contar, de pensamento lógico, né? Uma forma de colocar lógica. Tá, nossa, não, eu ia falar que tem outras, né, que são bem famosas, que sempre aparecem, que são as de oposição, né, elas aparecem muito, né, porque, tipo, por exemplo, morro desejando, aí mesmo, né, tipo, como que a pessoa, ela pode morrer se quando ela morre, ela não sente, não deseja, mas aqui ela tá desejando e morrendo ao mesmo tempo, né, como isso é possível, tal. Então tem muitas essas ideias. É uma espécie de paradoxo. Você É, falou, né? Antítese e paradoxo. sim. Figuras de oposição, no geral, elas aparecem muito. Enfim, acho que é isso dessa parte. Aí vamos pra. Beleza. Eu vou acender a luz aqui, porque tá ficando escuro. Bom, a gente colocou isso no meio dos poemas, só para explicar uma questão da mentalidade da época, que talvez ajude a entender os poemas. Tá aí como teoria católica do poder, mas isso se expande para tudo. Vocês repararam que o jeito que o Gregório escreve é muito lógica? Parece que a Dada comentou isso, é uma coisa muito encadeada na outra de uma forma lógica, né? Até essa figura de linguagem que faz um X, a tal regra de três, é uma forma, um tipo de lógica, né? Só que ele está fazendo isso dentro da poesia, né? Com as imagens da poesia. Então existe, digamos, uma forma de pensar lógica que, na verdade, é uma coisa que já vem desde a Idade Média, uma coisa bem católica mesmo. E aqui tem duas imagens que têm a ver com essa forma, um pouco essa forma de pensar. A primeira é uma representação do inferno de Dante, né? Dante, o poeta italiano, que escreveu a Divina Comédia. Nessa obra, na primeira parte, chamada Inferno, é uma poesia épica. E ele vai estar indo atrás de sua amada Beatriz, ele entra no inferno junto com outro poeta, que é o Virgílio, e eles atravessam o inferno todo. Né? E essa é uma concepção que ele cria do inferno, e aí o inferno tem níveis. Aí, dependendo do seu pecado, tem um nível que você fica. E essa ideia de que o mundo tinha níveis, ela se expande ela está no inferno, por exemplo, mas o Dante também escreveu depois o Purgatório e o Paraíso, e os outros, e eles também têm níveis. E aqui do outro lado tem uma representação de Ptolomeu do universo, que essa representação, tudo bem, no século XVII as pessoas já sabiam que a Terra não estava no centro do sistema solar ou do universo, mas ainda nessa concepção católica, você pode imaginar que talvez as pessoas acreditassem nisso, ou pelo menos tivessem uma visão moldada por isso. Então,
No centro da Terra, e depois tem várias camadas. Tem a Lua, tem um lugar que tá o Sol, e aí tem planetas, e aí tem estrelas, nananã, até lá em cima que são chamadas as estrelas fixas. Que nessa concepção, nessa última camada, nas estrelas fixas, é onde estaria Deus. Né? E isso é também uma forma do paraíso. Para o Dante, né, na Divina Comédia, tem o inferno, depois ele vai para o purgatório, e quando ele chega no último nível do paraíso, é o nível das estrelas fixas. Bom, essa concepção de níveis, ela se estendia, por exemplo, a seres. Existem seres que estão abaixo numa hierarquia, seres que estão acima, né? Animais, sendo mais alto o humano, e abaixo dos animais os vegetais, e abaixo os minerais, por exemplo. E aí existe uma teoria do poder também católica, segundo a qual a sociedade é hierarquizada, né? A sociedade ela tem níveis também, camadas. E tudo ali era organizado por ordens. Então, tinha a ordem dos jesuítas, que a gente comentou no último aula, que eles vinham aqui para tentar catequizar os indígenas, enfim, tinham igrejas e tal. Tinham ordens, a Inquisição, por exemplo, tinham ordens dentro da própria igreja, tinham várias ordens. Tinham ordens dentro da nobreza. Então, a sociedade, naquela época, nessa teoria católica, ela tem meio que uma noção de que o rei, ele reina, né? Ele é o mais alto nessa hierarquia, e ele reina através de tipo um contrato, como se fosse um contrato. E a partir dele existem essas ordens, né? Então, digamos, no primeiro nível teria a nobreza, e dentro da nobreza várias ordens, também em hierarquia, mais altas e mais baixas. Depois a plebe, né? Também em ordens, e depois, no caso das colônias, as pessoas que eram escravizadas. Isso Isso ajuda a gente a entender um pouco da mentalidade colonial, da mentalidade do Gregório de Matos e do que ele vai rir, né? A sátira, ela é uma. A gente vai começar a se aproximar da sátira, é uma boa forma de a gente entender a mentalidade colonial, a mentalidade da época. E saber como eles, digamos, viam o mundo. Ele também, que era um fidalgo, que estudou, né, em Coimbra, conhecia a filosofia escolástica, que é essa filosofia católica, né, que vinha desde a Idade Média. Esse pensamento bem lógico, né, e colocando as coisas em camadas. Saber um pouco disso ajuda a entender os poemas. Agora, acho que ficou claro, essa é uma coisa meio complicada mesmo. É mais porque a gente não pensa dessa forma, né? E talvez isso parece muito distante. Até ali no período, não era o mundo inteiro que era assim. Ou pelo menos não era nem a Europa inteira que era assim. Existiam já lugares que eram diferentes. Vocês acharam que ficou claro? E tem alguma pergunta? Se tiver tudo bem, a gente pode seguir para mais alguns poemas. Bom, beleza. Então. Aqui a gente colocou mais dois poemas. Esse que está do lado esquerdo não está inteiro, porque ele é muito longo. Isso foi o que o José Miguel Wisnik, né, que organizou. Essa edição que a gente está usando, que a FUVEST pede também, né? Ele colocou essa parte chamada erótico-irônica, né, dentro da poesia amorosa. Mas a gente fez meio que uma divisão aqui porque ela vai para um caminho bem diferente daquela idealização toda, né? Eu vou ler esse primeiro. Só lembrando que essa palavra quimera tá aqui, vou explicar antes que é. É um ser da mitologia grega que o que é importante saber aqui, que ele tem partes de vários animais. Então, tipo, o rabo de uma cobra, corpo de outro animal, cabeça de outro, enfim, ele é meio que uma mistura. Outra da dificuldade de ler poemas dessa época, eles usam muitas coisas da mitologia grega,
ou da tradição poética, ou da Bíblia, e aí vai misturando tudo, você fica, o que ele tá falando? Enfim, complicado. Mas sabendo dessas coisas, a gente vai se aproximando. Eu vou ler esse da esquerda, então. Arrilá com tal amor. Isso é amor? É quimera, que faz de um homem prudente converter-se logo em besta. Isso é meio que uma conclusão depois de muitos, muitos versos em que ele está definindo o amor, que é o nome desse poema, né? Definição do amor, não tinha falado. E aí, as definições, assim, elas vão indo de um lado para o outro, vão mudando, mudando, mudando. Ele começa com uma coisa mais elevada, depois vai passando por várias oposições, né? Várias daquelas figuras que a gente falou de oposição, né? Paradoxo, antítese, oxímoro, que é uma que, se aparecer aqui, a gente explica. Vão aparecendo, e aí aqui diz que o amor é uma quimera, então ele é uma mistura de várias coisas diferentes. Mas aí no final do poema tem essas duas estrofes que ele redefine isso. E aí é uma coisa muito mais carnal, né? O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. É engraçado que a gente tem esse sentido de besta, né? Besta, né? Coisa tonta. Mas ele tá falando besta no sentido de bestial também, né? E aí ele também gera um certo paradoxo, porque essa parte mais carnal, se você não disser que o amor é isso, você é besta. Então é todo cheio de paradoxos esse poema. E ao mesmo tempo ali em cima, né? O amor é uma quimera, que também transforma um homem prudente em besta. Sim, aquela ideia, né, que do apaixonado, que você não vive por você, vive pelo outro também, ela faz parte. Mas aí já vem que tem uma boa diferença em relação àquela outra poesia que a Sofia comentou, né? Eu vou ler o outro agora. Esse chama A Mulata Vivência, amando ao mesmo tempo três sujeitos. Aí aparece a figura da mulata, e aqui vocês vão entender um pouco o que aquilo do slide anterior vai fazer mais sentido. Olha só. Com vossos três amantes me confundo, mas vendo-vos com todos cuidadosa, entendo que de amante e amorosa podeis vender amor a todo mundo. Se de amor vosso peito é tão fecundo e tendes essa entranha tão piedosa, vendei-me de afeição uma ventosa, que é pouco mais que um salamin sem fundo. Se tal cumpre nas cartas a verdade, eu terei, quando menos, 30 damas que infunde vosso amor pluralidade. Dirá, que me viu com tantas chamas, que Vicência me fez caridade, porque o leite mamei das suas mamas. Enfim, esse poema tem um sujeito poético, um eu lírico, que, primeiro, está se dirigindo a essa Vicência, depois ele nas duas primeiras estrofes está se dirigindo, depois ele não está mais. Ele está falando, comentando, né? Uma coisa importante de ver aqui nesse poema é que esse é um poema que ele está fazendo escárnio, né, com essa mulher, essa mulata. E o Gregório de Matos tem essa questão quando aparece essa figura, né, foi chamado de mulato no Brasil. Ele é bem cruel. E então, uma coisa importante de lembrar dessa mentalidade colonial é que aonde estariam os mulatos? É lá embaixo. Quem não é fidalgo, né, e a mulher que não for branca, e ainda mais, não for esposa, filha ou mãe,
ou que não for idealizada, né? Não for bela, recatada e do lar, né? Ela vai ser objeto de escárnio. Nesse caso, até um crítico que é o Alfredo Bose, ele vai dizer que eu anotei uma frase dele aqui porque eu achei forte. Aonde aparecem mulheres que não são brancas, você não é possível ver rosto, não tem essa descrição do rosto. Só vê escatologia, partes genitais e anais, é o que ele diz. Então, é isso. Essa visão, apesar de você colocar o Zé Miguel Wisnik ter colocado na poesia erótica, isso daqui, tudo bem, é erótico, mas faz parte da sátira também, né? E é uma mentalidade colonial. Então, aqui a mentalidade colonial fica mais clara também, né, nessa questão do poder. Como que o sujeito lírico vai lidar com essa mulher. E quando essas mulheres, né, querem ser mais do que um objeto sexual ou alguma outra coisa, ou um escravo quer ser gente, ele vai reclamar. Tem até um poema que não está nessa seleção do Wisnik que o Gregório de Matos. É que assim, tem poemas muito bonitos, tem poemas muito legais, mas tem um poema que ele está reclamando que se você matar um escravo, você pode ser multado. Ele está reclamando disso. Então, né, é importante lembrar dessas coisas. Enfim. Vamos passar para o próximo slide. Realmente são pesados. Assim, tem alguns que até dá para rir. Sei lá, uns que ele tá falando, criticando o governador, aí a gente dá risada. Ou que ele tá falando do cara que era narigudo, que ele chama de tucano lá. Mas tem alguns que são bem complicados. Agora a gente entra mesmo na sátira. Só explicando um pouquinho o que seria essa poesia satírica. Tem essa figura, né, que é o sátiro que está nessa imagem. Essas três palavrinhas estão aí, sarcástico, ridículo e cômico, ajudam a gente a entender o que é a sátira. O sarcástico, a etimologia da palavra do sarcasmo significa arrancar a pele. Então, uma crítica que arranca a pele, ou seja, ela faz mal ao outro, né? Então, existem os poemas satíricos que fazem mal ao outro, então aquele que quer condenar os vícios. Existem os poemas que são sobre o ridículo. A etimologia ridículo significa pequeno riso, e são geralmente sobre pessoas idiotas. Idiota, nesse caso, são aqueles que só fazem mal para si mesmos, né? Que os vícios deles só são ruins para si mesmos. Então são poemas que ele vai criticar alguém, mas não no sentido de não para fazer mal ao outro. E a palavra cômico, que também está relacionada a tudo isso, ela tem a ver com aquilo que na Grécia eles usavam essa palavra, na Grécia Antiga. Cômicos são os assuntos da cozinha. Então são os assuntos que é só para encher a barriga. Os assuntos que têm pouco valor na escala grega dos valores, né? Então aquelas hierarquias estão até definindo aqui. Então, basicamente, essa definição é isso. Então, a sátira, ela tem também vários níveis, mas ela sempre, né, faz isso, né? Fala sobre alguém para ou é sarcasmo ou é para ridicularizar. Muitas vezes tem essa coisa de fazer rir, mas nem sempre ela vai fazer rir. Enfim, tá acabando o nosso tempo, né? Então, eu ia falar sobre isso. A gente vai continuar. Agora, gente, só tem mais leitura de 4 poemas satíricos e a gente vai terminar. A gente sabe que vocês têm aula agora de redação. Aí não sei, se vocês conseguirem ficar mais um pouquinho, a gente agradece muito. Vai ser muito bom, porque aí vai fechar essa ideia. Mas se não também a gente não vai sofrer tanto, assim, porque a gente sabe que vocês têm outras aulas. Mas enfim.
A gente também tá com planos de tentar. A gente tá tentando se acostumar a dar essa aula aqui online, ao vivo, né? Quando a gente tava gravando era um pouco mais tranquilo, mas agora a gente fica um pouco preocupado também. Enfim, a gente vai ler, vamos tentar agilizar, né, Dada? Sim. Não vai ter aula de redação hoje? Ah, que bom, então, porque agora vai ser o Triste Bahia, gente, o momento da aula. Inclusive, vocês topam ouvir um pouquinho? Os primeiros segundos? Se vocês quiserem, com certeza. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou tentar colocar para que vocês consigam ouvir. Liga no YouTube aqui. Só um minuto. Vixe, alguém falou que vai ter aula de redação, hein? Bom, gente, aí vocês veem o que vocês preferem, mas a gente vai seguir, porque aí também a gente fecha, porque se a gente cortar aqui, não vai ser muito complicado depois. Enfim. Se for ficar muito... Se vocês preferirem sair também, vai estar gravado, vocês podem ver o finalzinho depois. Ó, fala se vocês estão ouvindo. Não. Não? Peraí. Não. Tá. Tá meio esquisito aqui pra mim. Não tá? Tipo, tá travando, não sei. Tá baixo, assim, abafado, assim. Bom, vamos só mandar o link, então. Não tá rolando, não. É. Melhor tirar. Tá ouvindo, tipo, agora não tá saindo nada. Agora eu... Ah, tô perguntando. Eu tirei. Ok. Tá, enfim, eu vou pôr o link pra vocês, pra quem não conhece, mas... na música, ele só canta as 2 primeiras quartas do poema. Enfim. Mas lê aí, Dada, porque, né? Tá, vamos lá. Fazemos. Tudo bem. Ia ter sido legal conversar com o Caetano pra falar desse negócio que o Gui falou, né? Sobre como a gente lê esse poema de um jeito... parece com o olhar do Caetano, a partir da interpretação dele. Mas aqui vamos tentar se desfazer um pouco desse olhar muito moderno de como isso foi interpretado e tentar voltar para o contexto do Gregório. Triste Bahia, ó quão dissemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis, que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus que de repente, um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. A Cidade da Bahia, página 44 dessa edição. Muitas coisas sobre esse poema, né? Aqui, já na primeira estrofe, né? Tipo, a primeira estrofe inteira parece que a gente tem uma sensação de identificação entre a voz poética, né? O eu lírico, e a Bahia, que está aqui personalizado, né? Tá como um sujeito também, o destinatário do poema, é o tu do poema. E parece que nessa primeira estrofe existe uma identificação de empatia, assim, quase, entre o eu e a Bahia, que estão muito dissemelhantes, muito diferentes os dois desse antigo estado.
Então, ele escreve porque existia um estado antigo em que os dois pertenciam e que agora a mudança arrastou e transformou, né, o sujeito e a Bahia. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então, os dois já se conhecem, parece, já se viram, né? E agora estão nesse estado modificado, que é uma mudança que permanece. No contexto do ciclo do açúcar, sim, tanto é que ele fala que deixem dar tanto açúcar, né? Ele fala sobre a larga barra, que seria realmente o largo, assim, do mar, por onde os navios vinham para pegar esse açúcar, comercializar, né? Entravam para os navios estrangeiros para fazer parte dessa produção de açúcar. E é muito interessante, porque a partir mais ou menos da terceira estrofe, do primeiro terceto, parece que muda um pouquinho o tom, né? Na primeira parte do poema, nas duas primeiras estrofes, parece que é uma melancolia, uma identificação, um sentimento de empatia entre o eu e a triste Bahia, né? Que esse triste, no primeiro momento, soa pra gente como esse negócio da emoção, mas da melancolia, mas a gente vai ver que isso ganha um caráter satírico, né? Parece que, no primeiro momento, parece estranho colocar isso como uma poesia satírica, mas é sim, e vamos ver por quê. A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. Então, essa máquina mercante aqui está servindo como uma metonímia do mercantilismo, se a gente for pensar, né? Desses navios que vêm, do mercado que está mudando a ordem das coisas, né? Então, tem também as tensões sociais da época, o mercantilismo começando, os primórdios do capitalismo que começa a se formar, e o verbo trocar aqui, nessa segunda estrofe, é muito importante nesse sentido, né? Porque trocar num sentido, num verbo quase que tem a ver com esse ramo mercadológico da coisa, né? A troca do dinheiro mesmo, mas também trocar no sentido de transformar, que acabou que perdeu um pouco esse significado pra gente, mas, tipo, também faz sentido. A ti trocou-te a máquina mercante, a mim foi me trocando, foi transformando, mas também fui trocado. Então, essa troca, o que ela consiste? Consiste nesse dar tanto açúcar excelente. Então, a partir da terceira estrofe, ele começa a tirar um pouco a Bahia dessa posição passiva de quem está sendo... Tá melancólica porque os navios vieram e pegaram e falando, não, deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis, que abelhuda. Essa palavra também chama muito atenção nesse sentido, porque abelhuda, quer dizer, ela meio que se meteu nisso também, de alguma forma. A vaidade, né, fez ela entrar nesses negócios, se envolver com esses negociantes, né, e ela dá esse açúcar em troca de dinheiro, do glamour, né, que essa nova ordem esse progresso, digamos assim, estava trazendo para a colônia, para Portugal, e simples aceitas do sagaz Brichote. Brichote aqui é tipo uma palavra depreciativa, assim, do British, sabe, do britânico. Então, ele faz esse jogo, e reparem nessas oposições, né? Simples aceitas, a Bahia simples, o Brichote sagaz. Que mais que tem aqui? Enfim, jogos de palavras que aparecem também, que colocam, tipo, em oposição a Bahia e essa ordem que se a gente for parar para pensar, é meio que... O círculo do Gregório de Matos era essa aristocracia, né? Esse clero, e a burguesia nesse momento começava a ter mais conflito pela disputa do poder. Então, essa mais ou menos é a crítica que ele faz, e termina falando que, se quiser a Deus, ele pede para Deus que, de repente, um dia amanhecesse
amanheceras tão sisuda que fora de algodão teu capote. Então, que a Bahia se libertasse dessas vaidades, digamos assim, que essa nova ordem estava levando a ela, que trocou a Bahia, né, que transformou a Bahia, pelo tecido simples, pelo tecido barato, pelo tecido popular, que seria o algodão. Então, ele não quer essa ordem nova que está surgindo, que está vindo com os navios para a Bahia. Por isso, triste Bahia, não só porque ela está melancólica e resignada, mas também porque ela está miserável, desgraçada da Bahia. Triste nesse sentido satírico mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Isso tudo é de uma interpretação do Alfredo Bose, né, que o Guilherme citou também. E é um texto bastante interessante, em que ele ressalta, né, essas tensões sociais que existem nesse poema, que, enfim, foi interpretado num outro contexto pelo Caetano Veloso, mas que continua sendo um poema muito bonito. Assim. Enfim, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, gente. Ou se ficou alguma dúvida, claro. Eu só queria lembrar que esse poema, né, como a gente fica muito com o vício de ler ele do mesmo jeito que o Caetano, muitas vezes a gente vê, a gente pensa, nossa, esse Gregório de Matos, né, olha como ele se importa com o capitalismo chegando e tomando as terras dele, né? Nossa, que justiceiro e tal. Mas a gente tem que lembrar que ele era um fidalgo, a família dele tinha engenhos de açúcar, então a gente tem aqui uma reclamação porque está acabando aquele estado colonial em que a família dele, por hierarquia, recebia as terras, né? Então, assim, parece que é uma coisa boa, mas não necessariamente é. Inclusive, é muito específico o que é bom para esse Gregório de Matos. É o que a gente está tentando mostrar aqui o tempo todo, né? Só é bom a mulher branca, só é bom o sujeito que... ou o português ou a pessoa que tem herança, só é bom a colônia do jeito que ela é, só é bom a Igreja Católica Apostólica Romana, só isso que é bom. Então, é interessante comentar isso também. Isso fica bem evidente depois que o Guilherme leu o poema, né, da mulata. Nem sempre esse sentimento de saudosismo, assim, tipo, não quero o capitalismo que está chegando, é uma coisa digna, nobre, humana, enfim. E passamos para o próximo, então. Esse a gente colocou porque é bem chocante, né? Por causa dos palavrões. Mote. De dois F se compõe essa cidade, a meu ver. Um furtar, outro foder. Recopilou-se o direito, e quem o recopilou, com dois F o explicou, por estar feito e bem feito, por bem de gesto e colheito, só com dois F o expõe. E assim quem os olhos põe, no trato que aqui se encerra, há de dizer que essa terra de dois F se compõe. Se de dois F composta está a nossa Bahia, errada a ortografia, a grande dano está posta. Eu quero fazer a aposta, e quero um tostão perder, que isso há de perverter. Se o furtar e o foder bem, não são os F que tem essa cidade ao meu ver. Prova a conjectura já, prontamente como um brinco. Bahia tem letras 5, que são B, A, H e A. Logo ninguém me dirá que dois F chega a ter, pois nenhum contém sequer, salvo-se em boa verdade, são os F da cidade, um furtar, outro foder. O que mais chama atenção aqui são as palavras, né? O furtar e foder. E ele aqui é uma coisa muito explícita para a Bahia. Se antes era uma crítica que até a gente ficava na dúvida se ele estava se colocando numa identificação de empatia com a Bahia, agora ele está escarnecendo mesmo. E é isso que choca mais, né? Então, muitas vezes a gente acha que esses poetas assim, mais antigos e clássicos, que a gente tem dessa forma, não vão usar essas palavras sujas e tal, e não, eles usam mesmo, e de jeitos muito piores, inclusive, e com intenções muito piores também. Então, fica aí, né, esse poema de, basicamente, chamando a Bahia de
mentirosa, né? Que furta e que foge. É engraçado, eu tava pesquisando sobre esse poema e eu vi, tipo, uma crítica. Uma crítica não, né? Uma coluna de opinião na Folha de São Paulo, que eu nem sei se é oficial, porque me pareceu muito esquisito, mas que tava falando sobre como esse poema é muito atual no dia de hoje, porque o Brasil só furta e fode, tipo, essas coisas assim. Só que isso era de 2016, assim, então provavelmente ainda pensando na Dilma. Então... Mas enfim, é só uma coisa a se dizer. Sim. Morria. Eu só ia falar, não sei se vocês repararam, né? Mas tem o mote aí, né? Que esse poema que chocou todos. Isso era muito comum nessa época, né? A gente até mostrou na aula de introdução à poesia, né? Que era muito comum um mote, que é, então, esses primeiros versinhos que alguém escreveu, não sabe exatamente quem foi, mas que vários poetas escreviam ou declamavam algo à luz disso. E era muito comum, inclusive, que os poetas, as pessoas se reunissem, tipo, o tema de hoje é esse mote, e aí as pessoas fossem improvisando até, né, aquilo que tinha no mote. E é bem legal, porque esse poema ele é muito legal de se ouvir, o jeito que a fala nele, né? É muito interessante. Enfim, só isso. Agora, gente, eu vou mostrar mais dois bem rapidinho, vou tentar ser o mais breve possível para mostrar ainda, né, essas questões que o Gregório de Matos escolheu satirizar. Esse poema, então, ele se chama, né, o nome que foi dado é Os Principais da Bahia, chamados os Caramurus. Vou explicar rapidamente. Os Caramurus são uma linhagem real, digamos assim, que se explica da seguinte forma. Um sujeito chamado Diogo Álvares, num naufrágio nos 1500, veio parar na tribo dos Tupinambás, na Bahia. E, né, essa palavra caramuru foi o apelido que foi dado a ele porque ele parecia uma moreia, né, que eram aquelas coisas que ficavam na orla da praia, né, como se tivesse encalhado na praia. E ela também pode ter um significado que é o homem do fogo, porque existe uma lenda de que esse Diogo Álvares, quando ele viu os índios chegando, né, ele pegou a arma de fogo dele e atirou para cima, e os índios ficaram muito assustados, né, com aquilo, mas de alguma forma, não sabe exatamente como, ele acabou ficando na tribo e, de certa forma, aprendendo os costumes da tribo, né, e depois ele até se casa com uma indígena e tal, que era uma, digamos, de uma certa realeza ali dentro, né, e eles formariam juntos, então, uma linhagem real mestiça, né, então o índio e o europeu. E por conta desse contato que esse Diogo Álvares tinha com os indígenas e também com a Europa, ele acabou sendo dado para ele a região onde ficava aquela tribo e ele passou a ser um dono de terra, né? E a partir dali, as pessoas que eram descendentes dos caramurus, elas se consideravam da realeza e elas continuavam tendo terra e privilégios e tudo mais. Agora tentem se imaginar na cabeça do homem branco, ex-fidalgo, porque perdeu tudo, Gregório de Matos, vendo mestiços tendo, né, prestígio e ainda se considerando da realeza, né? O homem ficou maluco. E aí ele escreveu esse poema e muitos outros sobre essa temática. Só aqui na edição que o Wisnik fez tem 3 poemas sobre esse mesmo assunto, dos caramurus. Mas esse aqui é bem legal e a gente vai ver por quê. A coisa como ver um paiaiá, muito prezado de ser caramuru, descendente do sangue de tatu, cujo torpe idioma é cobepá. A linha feminina é carimá, muqueca, pititinga, cururu, mingau de puba, vinho de caju, pisado num pilão de pirajá. A masculina é um aricobé, cuja filha Cobé, com branco paí, dormiu no promontório de Passé. O branco é um maral que veio aqui. Ela é a Índia de Maré. Cobepá, Aricobé, Cobé, Paí. Então vocês perceberam que tem várias palavras em tupi, né?
Na verdade, é uma mistura de várias línguas indígenas, né? Inclusive essa chamada Cobepá, que era falada por uma tribo da Bahia, que são os Cobés, né? E, basicamente, essa mistura de línguas indígenas formava uma língua corrente nessa época, que durou até o começo do século XVIII, no Brasil, que é o que é chamado de língua geral, né? Então, as pessoas falavam essa língua tanto quanto elas falavam português. Então, esse poema, ele tem muitas palavras que pra gente, né, acabaram se perdendo e a gente não conhece, mas que nessa época eram muito correntes. A gente até reconhece algumas, né, tipo caruru, caju, muqueca, né, essas palavras, elas acabaram se mantendo, né, principalmente essas de comida, né, os animais e tal. Mas então, o que o Gregório de Matos faz nesse poema, né? A coisa como ver um piaiá, né? Piaiá é uma espécie de... Paiaiá, desculpa. Paiaiá é uma espécie de pajé, né? Uma figura religiosa e de um poder, né? E enfim, é muito curioso como essa palavra ela tem um significado também que pode ir até ela tem uma metade, né, que é o pai, que ela quer dizer senhor também, né? Então ela é uma figura de poder nesse sentido também. Então ela que é uma pessoa que tem um poder. E Yaya em Yorubá quer dizer mãe, né? Isso é só uma curiosidade, mas enfim, essa palavra tem várias questões, mas ela quer dizer principalmente pajé. Então, né, ele acha muito engraçado ver um pajé que se diz ser dessa linhagem Caramuru, descendente do sangue de Tatu, né, e a gente lembra daquilo que o Guilherme falou, né, desses níveis, dessa hierarquia, em que os animais estão muito lá para baixo, né, então esse sujeito é descendente do sangue de Tatu, né, descendente das pessoas que são os originais dessa terra, que são esses animais, esses animalescos, né, e que o idioma é o Cobepá, né? E aí ele comenta, então, nessa segunda quarta, a linhagem feminina, né? E é curioso que, para falar da linhagem feminina, ele usa muitas comidas, né? Então, só serviria para comer essa linhagem feminina. E a Aricobé, né, que é a parte masculina, é com o branco Pai. Pai quer dizer senhor, né? Como eu falei, pai, Pai quer dizer senhor. E também, etimologicamente, né, as pessoas que estudam a língua geral veem também que, em muitos casos, Pai quer dizer europeu, né? Então, o branco. Então, a mãe indígena, o pai branco. E esse sujeito, então, filho dessas duas coisas, se diz da realeza, né? E aí ele brinca ainda com as palavras, né, da língua geral. E é muito curioso que ele faz isso, né, essa sonoridade das palavras, todas as palavras no final do verso, as tônicas são oxítonas, elas sempre terminam em vogal, e traz muito essa ideia divertidinha, né, de que dá um efeito cômico, né, nas sátiras da sonoridade, e ele está fazendo isso com a língua geral, né, misturando a língua portuguesa com a geral. E que isso fica muito comum quando a gente lê os modernos, por exemplo, né, a gente pensa em antropofagia, essas coisas todas, mas quando a gente está falando desse contexto, do Gregório de Matos, racista, no sentido de que, né, a nobreza ela tem que ser de uma raça específica, não pode haver mistura. Na verdade, usar a língua do indígena aqui é para deixar o poema numa situação ainda mais esdrúxula e fazer com que as pessoas deem risada dessa mistura do português com a língua geral. Então, a ideia aqui é mostrar um desequilíbrio entre essa ideia de uma linhagem de mistura. Dá pra gente ver até o nível que chega, né? Não sei se vocês entenderam, mas, enfim, é bem chocante esse também, que parece que no começo não é, né? Que ele tá só brincando com as palavras, mas o jeito que ele brinca com as palavras é para mostrar como essa ideia de miscigenação ela é completamente absurda para ele, né? E aí, só para finalizar, eu não sei se eu vou ler esse aqui inteiro, mas... Acho que dá para deixar, tipo, para quem quiser ler, não sei se acho melhor a gente terminar a aula. Tá bom, a gente pode terminar.
Pra te Oi. perguntar, então no caso ele coloca todas as palavras indígenas pra mostrar como, na opinião dele, é tudo ridículo essa mistura. Que, tipo, é muito nada a ver pra ele, esse tipo de mistura que, no caso, acontece. Exato, ele acha completamente absurdo que essas palavras estejam em uso e ainda que existam pessoas, né, os caramurus, que acreditam que eles têm algum valor, né, porque índio agora, além de achar que a gente está achando que pode se misturar com o branco e criar uma linhagem real, né, é isso que está na cabeça dele. E é Entendi. muito curioso como essas palavras, elas desapareceram. Muitas delas a gente nem conhece, né? A gente não sabe o que elas querem dizer. Algumas a gente vê que sobreviveu e dá para ver como, de certa forma, existiu um projeto de aniquilar essas palavras, né? Quando eu falei que no começo do século XVIII isso deixou de existir, foi por causa do Marquês de Pombal, que ele simplesmente aboliu a língua geral do Brasil. Era proibido se falar a língua geral. Então, o que sobreviveu, o que a gente consegue entender dessas palavras é quase um milagre, assim, né? Enfim, aí esse último poema é o poema que a gente comentou sobre o sujeito que tem o nariz grande. E aí eu não vou ler, mas é só curioso que, para quem quiser ler depois, ele é um poema que tenta fazer um retrato desse sujeito, né? Que ele era o governador da Bahia, não era qualquer pessoa. E ele faz isso nos moldes, naqueles mesmos moldes que aquele poema do Gôngora que a gente mostrou no começo, que vou fazendo meio que de cima para baixo. Eu começo pelo rosto, né? Aí eu vou pelos olhos e tal. Só que esse sujeito, ele tem um nariz tão grande que ele passa muito tempo falando do nariz dele até para dar esse efeito, né? E aí, né, vocês conseguem já ler algumas coisas, né? Tipo, esse cara tem um nariz de tucano, pés de pato. Enfim, é bem. Esse é engraçado, esse eu recomendo, assim, pra dar umas risadas. Depois, se vocês quiserem ler. Ai, que horror! Não fala assim de você. Não faz isso com você. Não, jamais. Jamais, gente. Esse retrato aqui. Provavelmente essa pessoa não era tão absurda assim, mas ele geralmente na sátira, né? Você escolhe algum elemento de uma pessoa que pode ser um pouco maior, ou algum defeito, já que eu tô ali pra escrachar essa pessoa, eu vou exagerar ao máximo, né? Pra causar risada. Gente, eu tô muito escura aqui, que medo. Nem dá pra me ver A direito. luz tá atrás de você. É. Um Mas pouco. enfim, isso aí. Te ergue, mulher. Obrigada. Minha mãe veio aqui e acendeu a luz. É isso, gente. Esse é o Gregório de Matos e suas muitas facetas. Vocês estão com dúvida? Ficou claro? Vocês acham que entenderam? Assim, a gente tentou mostrar, né, fazer um panorama, não dava para ler tudo, que são muitos poemas, mas acho que seguindo essas ideias que a gente tentou mostrar, vai ficar mais fácil para vocês conseguirem ler os outros poemas e quando chegar na prova, assim, sei lá, tentar entender o que esse sujeito repudiava e o que ele adorava, assim, para quando ele escrever esses poemas. Sim, mano. Beleza, então, galera. Obrigada por terem assistido até o final. A gente se vê Obrigada, na gente. próxima. Até. Beijinhos. Boa aula pra vocês. Fiz a parar a gravação aí. Ah, é verdade.